Olha, baita ajuda hoje com uma convidada especial aqui, Super. que é a Adriana, que nós tentamos trazer há muito tempo aqui no programa, porque a Adriana é nossa parceira lá da Elementos Decor, né? Desde o início do programa aqui, desde o início do programa da Regina. E a Claene, hoje a gente vai falar, eu adorei quando eu conversei com a Adriana, porque a gente está falando cômodas desde o princípio. Só que, na verdade, o nome é mais chique, né, Claene? Sim, o nome é mais chique, o nome que é Diga. francês, se chama Bombé. Ui! Cômodas Bombé. As Cômodas Bombé. Isso mesmo. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte, quer dizer que a cômoda pode sair do quarto, A gente? Bombé pode. Ela tá com roupa de festa? Ela pode. Pode, ela deve. É mesmo? Antigamente a gente usava a cômoda só nos dormitórios, né? Pra guardar as roupas de cama. As gavetonas, Os né? gavetões, exatamente. E hoje, né, a Claene, a cômoda, ela se estendeu por toda a casa. E pode... A gente tem até umas fotos aí que eu vou pedir pro Adriano rodar. Olha ali, ó. Sim. Aí, vamos começar falando Essa é a dessa aí. Bombé tradicional, né, Regina? Que ela foi quem tomou conta do mercado, porque ela é uma peça de família, geralmente ela é uma peça de design antigo, e ela tomou conta do mercado com aquela carinha. E depois Essa a Adriana... daí já é lacra, né? Aquela Exatamente. outra Aí a branca. Adriana tá aqui para me dizer como é que ela vira, como é que ela se evoluiu com o passar dos dias, né? Pois é, na realidade, assim, a cômoda Bombé, né? Por que a gente chama, por que o Bombé? O Bombé justamente são as linhas curvas, aquele pé mais torneado, que vem assim, de origem europeia, enfim, no estilo Luís XV, exatamente. Mas o que acontece? Houve toda uma evolução, né? Então, assim, desde o uso da cômoda Bombé, que antes eram nos dormitórios, hoje, assim, a gente decora halls de entrada. Então, assim, a gente mostrou ali uma composição de uma cômoda com um espelho. Então, hall de entrada, salas de jantar. Tu disseste que a cômoda, aliás, ela pode servir de apoio, às vezes, por exemplo, na hora de um jantar, né? Sim, pode. Tu pode compor ela, né, Claene? Sim. Tem duas poltronas que tu pode trazer como aproximação para a mesa de jantar. Ela pode ser utilizada, inclusive, em banheiros, com o tampo de mármore e a cuba dentro. Então, na realidade, assim... é muito criativo isso. Exatamente. A criatividade solta para o uso delas. E se eu tiver, tá, então, uma Bombé... Ai, vou usar esse termo, vou chamar chique, Valéria. A Bombé, entendeu? Antiga, em casa. De repente, ela tá... Eu tô querendo dar uma arrumada nela, né? Eu posso usar que tipo de materiais, assim? Pois olha, Regina, eu te diria que antes de inventar qualquer coisa com a tua Bombé antiga em casa... Que eu não tenho, tá, gente? Mas gostaria de ter. O ideal seria que tu pedisse para alguém avaliar. Porque isso é uma coisa que eu percebo assim, ó, como tem muita Bombé no mercado dessas antigas e que realmente elas têm um estilo dos 15, tem algumas até que tem acabamento em marchetaria em cima, e as pessoas têm essas peças em casa e não têm consciência, assim, do valor que elas têm enquanto peça decorativa, enquanto peça de valor. Às vezes nem precisa fazer nada. Financeiro. Não. Exatamente. Às vezes tu chama um restaurador, ele dá uma laca nova, né, Adriana? certeza. Pinta, faz alguma assim, mas mantém, não pinta Restaura de cor, ela, na restaura. realidade. Exatamente, restaura. Então, antes de inventar qualquer coisa, tenta descobrir se não é uma peça que tenha valor histórico e valor financeiro. Se descobrir que não, aí então que entra Aí dá pra criar, né? Exatamente, as ideias da Porque Adriana. aí, assim, ó, desde a Aquela troca branca ali é laca com Aquela um branca puxador laca. lindo, né? Por sinal. E assim, ó, e veio muitas bombés em lacas coloridas. Sim. Então, assim, a gente pode fazer essa brincadeira. Daqui a pouco tu tem um ambiente todo mais sóbrio e tu coloca uma bombê de laca colorida, um verde, um vermelho, enfim, e dá toda uma vida para um ambiente. Ela é uma peça única, né? Uma peça que realmente vai dar a sofisticação, enfim. E até existem bombês na linha mais vintage, aquelas que são repaginadas, assim, com decapê, enfim. Então, se tu tem uma peça antiga, mas enfim, que como a Claene disse, não tem um valor agregado e que tu quer realmente mudar, então assim, tu fazendo uma decapagem nela, tu trocando o puxador, tu dando um colorido, tudo isso é uma nova forma de utilizar ela no ambiente. O meu diretor, Adriano Sescani, que é uma pessoa que faz sempre o papel do advogado diabo, ele disse... É muito caro, por exemplo, a Bombé é cara, não é? Quer dizer, ela está falando aqui se a pessoa já tem em casa, mas se não tem, né? Vai lá na Elementos e compra. Vai na Elementos e compra, Adriano. E compra peças bem acessíveis. A gente tem, assim, uma linha de bombês bem grande. Quer dizer, não quer dizer que seja tão caro. Não quer dizer. Se tu pega uma peça de antiguidade, que tu vai no antiquário, que ela tem um valor agregado, como a Claene falou, realmente, às vezes, é feito de machetaria, os tampos são de mármores antiguíssimos, enfim. Aí é uma outra proposta e, claro, que ela tem um valor agregado. Mas essa linha mais atual, mais moderna, são peças
totalmente acessíveis, assim. Se tu falasse em modernas, tinha uma ali, que a gente mostrou também a foto, que tem as portas diferentes, douradas, né? Quer dizer, eu também posso fazer essa modificação. Isso também, a original é com gavetas, mas veio surgindo, então agora tu encontra com porta, tu encontra com uma gaveta em cima e 2 portas, tu encontra as linhas mais retas, tu encontra, por exemplo, assim, laca, como a gente conseguiu mostrar ali, a laca branca com os puxadores em cristal. Então, isso é totalmente atual, né? Então E dependendo do local onde a gente vai botar, por exemplo, né? Então, a cômoda tem que cuidar essa coisa da altura, por exemplo, como ela disse, se vai servir de apoio a um jantar ou se vai estar no hall de entrada, para não ficar uma coisa muito grande, muito alta. É que a característica dela já é ter essa altura de 90, 92, isso. Ela já tem uma altura padrão, assim, do design dela, como se fosse um aparador, entendeu, Regina? Essas variações, assim, que a Adriana está falando, são variações que vieram de fábrica. Porque algumas pessoas, por exemplo, tinha peça em casa com gaveta e daí tinha cupim. Aí chamava o restaurador tira as gavetas e bota portinhas. E ele mesmo criava. Então isso aí veio vindo assim com o passar do tempo. Né? Uma evolução, exatamente. Mas a altura delas é basicamente sempre a mesma. Assim. Então essa discrepância entre ela estar muito alta ou estar muito baixa em relação à mesa de jantar, não, porque isso é padrão, né? A Adriana é arquiteta também, ela... Legitima, eu tenho certeza exatamente que elas Gente, são... obrigada, Adriana, pela tua presença aqui. Imagina, Volte sempre, prazer. tá bom? Obrigada, a casa Adriana. é sua, né? E a gente sempre pensa isso, assim, logo de trocar móveis. Não, tem que ver primeiro o valor, né? Tem primeiro valor, tem que ver se vale recuperar e depois, se achar que não vale recuperar originalmente, pinta. Vai e se ficar quiser legal. trocar, vai lá na Elementos e compra uma nova. Pronto. Sem dúvida. Ótima ideia. Pronto, falei, tô leve, né? Pronto, falei, tô leve. Obrigada, gurias. Valeu. Obrigada.